Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma receita de um pão de canela finlandês chamado korvapusti. A principal diferença desse pão é que ele vai cardamomo. É um pouco diferente do tradicional que a gente está acostumado a comer. E esse pão aqui é o número 1 daqui. Primeiro eu queria dar umas dicas para algumas pessoas que têm problema de trabalhar com fermento biológico e massa. Se você já consegue trabalhar, você não tem problema nenhum, pode pular essa parte, são dicas básicas mesmo. Só tô falando isso porque eu tive muito problema de fazer pão até recentemente. E tem algumas coisas que eu gostaria de ter tido conhecimento antes, porque daí ia facilitar muito a minha vida. Então eu vou dar essas dicas para as pessoas que não conseguem acertar massa de pão. Número 1. Água morna é água morna. Não é água quente, não é água fria. Se você rela a sua mão na água e você sente que a água tá quente, ela tá quente, ela não tá morna, ela vai matar o fermento. Ela tem que ser morna mesmo, ela tem que ser na temperatura que você dá leite para um bebê. Presta atenção nisso, porque às vezes é isso que tá queimando, que está matando seu fermento. Número 2. É a elasticidade da massa. A gente tem essa má concepção de que a massa tem que estar desgrudando das mãos, que é aquela massa fácil de trabalhar. Não, não é. Se não for o tipo de massa para isso e você colocar muita farinha, a massa vai ficar borrachuda e o pão não vai ficar fofo e no dia seguinte ele vai virar uma pedra. Então, se ele tá colando na sua mão, tenha paciência, porque conforme mais você sova, mais ele começa a desgrudar, ele começa a aderir e aí ele não vai grudar muito. 3. O fermento, evita deixar o fermento aberto na geladeira e usando, porque às vezes se você não fecha direito, o fermento não funciona mais. Então, eu compro já porções de 7 gramas, que é o que eu uso nas minhas receitas. Sendo assim é mais fácil, eu já uso numa porção só e não precisa guardar mais nada, só pra garantir. Número 4, eu compraria uma espátula, eu vou deixar a foto pra vocês do que eu tô falando, é uma espátula de €1, é uma coisa super fácil, mas ela ajuda você a tirar as coisas da mesa, porque às vezes você tá sovando e ele gruda na mesa, ele ajuda você a tirar da mesa, ele ajuda a tirar da sua mão, então ele facilita muito você trabalhar com a massa. Número 5 é o tempo de espera. Tenha paciência, eu sei que é muito, às vezes é 1 hora, mais 40 minutos e tal. E aí não dá paciência, mas você tem que respeitar o tempo, porque senão o fermento não dá o tempo dele ativar. Número 6, se você não tem noção como sova uma massa, assiste um vídeo no YouTube de como sovar, porque a internet, se você lê uma receita ou vê uma coisa muito resumida, ela não mostra a pessoa sovando direito, ela só mostra a pessoa dando uns amassinhos. E aí na sua cabeça você acha que sovar é isso. E sovar é muito mais cansativo e complexo do que você tá achando. E número 7, não jogue o seu sal diretamente no fermento, que isso mata o fermento. Eu não sei explicar direito cientificamente por quê, mas falaram pra mim pra não fazer isso, eu não faço e eu acho que isso as pessoas devem saber, eu não sei, mas eu não sabia, então por isso que eu tô falando aqui. Então, bora pra receita. Aqui nessa vasilha eu já adicionei o meu leite morno e eu vou colocar esse fermento de pão, 7 gramas, que eu comprei no Lidl. Então, você vai jogar ele aqui, dá uma mexida nele para ter certeza que todas as partes estão úmidas para ele ativar. Então, você vai deixar ele aqui mais ou menos uns 5 minutinhos ou até menos. Aqui eu adicionei metade do ovo, porque a outra metade eu vou usar ele para dar aquela dourada, para pincelar depois. A manteiga na temperatura ambiente, não é direto da geladeira, porque daí ela não vai derreter quando você sovar. E o açúcar. Então agora eu vou acrescentar o cardamomo, a farinha
e depois eu vou colocar o sal por último, pra ele não relar no fermento. Depois que eu coloquei tudo no pote, eu mexi com uma colher de pau e aí ela ficou assim, depois de misturar ela. Eu não misturei muito, só misturei até aderir tudo. E aí eu joguei a massa aqui numa superfície enfarinhada. Agora eu vou trabalhar com ela. Se você quiser acrescentar um pouquinho de farinha, tudo bem, mas olha como a massa fica. Ela não é aquela que solta tudo da mão, ela fica meio pegajosa assim. Mas depois ela solta, viu? Ela tá meio... E quando eu digo aquela espátula, é essa aqui, ó. Porque se ela gruda na mesa assim, você consegue descolar ela. E é normal ela ficar meio pegajosa assim mesmo. Porque se você acrescentar muita farinha, depois ela vai ficar muito borrachuda. Então agora você deixa ela em formato de bolinha pra deixar ela descansar. Quem não sabe, tem um jeito certo de fechar a massa quando você coloca ela pra descansar. Você pode encontrar no YouTube, acredito, em como fechar a massa. Bota ela numa tigela limpa e eu fecho com um plástico e depois eu coloco um pano por cima. Eu coloco o plástico pra dar uma abafada, porque é bom tá um pouquinho morno, a temperatura um pouquinho calor pra fazer a massa desenvolver melhor. Mas se não der, não tem problema. Mas eu aconselho a pôr um plástico mesmo pra não deixar o calor sair. Então agora você vai esperar 1 hora. Gente, a massa ficou assim depois de 1 hora. Ela não necessariamente dobrou de tamanho, mas dá pra ver que ela deu uma inchada. Aí você vai dar um soco, viu? Soltou o ar. Dá um soquinho pra soltar o ar. Daí a gente vai abrir a massa agora. A massa é em tamanho retangular, como vocês podem ver, ela é bem mais comprida do que normalmente é. Por quê? Porque eu faço menos quantidade de pães. Então, pra ela dar todas aquelas voltas, ela precisa mais ser comprida e curta, porque vai dar mais ou menos uns 4 ou 5 pães aqui. Se você quiser mini pãezinhos, aí você deixa ela quadrada, você vai dar menos voltas e aí você corta ela mais vezes. Só que como eu vou cortar 4 vezes, eu deixei ela mais comprida pra dar mais voltas. Aqui tá o meu recheio que eu fiz. Tem gente que prefere passar margarina e jogar por cima a canela, o açúcar e tal. Pode fazer do jeito que você quiser. Eu faço assim porque já tá na massa, já é mais prático, já tenho certeza que vai estar tudo a quantidade certa. E já espalhei, ficou assim. Eu não espalho nessa parte pra ele poder fechar depois, quando eu enrolar. E agora eu vou fazer um rolinho daqui até aqui. A farinha tá esfarinhada embaixo da massa, né? Você esfarinha antes de jogar a massa. Mas se caso colar, pra você não quebrar a massa, você empurra com a espátula assim na bundinha e aí ela vai enrolando. Deu 5 pães. O segredo desse design do pão é você cortar ele na diagonal, assim, ó. Eu tirei a bundinha, né? Eu cortei a bundinha fora que tava aqui. E aí, você corta assim, né? E tem que deixar um espaço aqui, mais ou menos. Aqui não tá muito, né? Mas um espaço mais gordinho aqui, mais larguinho. Agora eu vou mostrar como posicionar ele na bandeja. Você vai pôr ele assim, e aí você aperta com o dedão. Esse aperto do dedão, ele é importante, porque se esse negócio ficar virado pra baixo, ele vai vazar o açúcar. Então, ele tá assim, né? Você põe ele assim, aí você aperta ele assim. Tá vendo que ele sobe aqui? Entenderam, né? Ele ainda tem mais uma etapa de descanso. Então, agora a gente vai deixar ele descansar por mais ou menos 15 a 20 minutos. E enquanto isso, a gente vai deixar o forno pré-aquecido a 180 graus. Agora eu vou pincelar o pão com ovo. É só você pegar aquela metade daquele ovo que usou na massa pra pincelar. Agora que eu já passei o ovo, eu vou colocar as pedrinhas de açúcar
Eu não sei se você vai achar essas pedrinhas no Brasil, mas elas são decorativas. Então você pode colocar o que você quiser, o que você tiver aí, o que você achar, o que você gostar. Aí ele vai ficar assim. E a gente vai colocar no forno por aproximadamente 13 minutos ou até dourar. Olha, eles ficaram prontos. Você pode até tirar antes se você não gosta muito dourado, né? Que ele ficou bem queimadinho. Então, né? Mas eu tô deixando eles esfriarem. Olha que bonito que eles ficaram. Aí eu vou mostrar pra vocês por dentro depois. Korvapusti di Tami. De Tami. Aprovado pelo finlandês? Gostosa. Tá mentindo. Moistosa. Moistoso. Agora eu vou comer aqui também. Vou mostrar pra vocês primeiro, olha. Olha como ele é macio. Ai, tá quente. Bem macio. Bem levinho. O recheio tá bom também. Se você não... Eu aconselho comer ele na hora, no mesmo dia. Mas se você não consegue, porque realmente esse pão é enorme. Olha o tamanho disso. Se você não consegue comer ele no mesmo dia, no dia seguinte você pode dar uma leve esquentada no micro-ondas. E pode comer ele assim, meio quentinho. Ele fica macio ainda se você esquenta ele. Gente, eu só queria falar aqui que eu falo super rápido pra o vídeo não ficar muito esticado. Porque eu acho que as pessoas não têm paciência pra assistir um vídeo muito longo. Então eu tento ser o mais breve possível. Mas se você acha que tá muito confuso, tá muito corrido, pode deixar um comentário, pode dar o seu feedback, fala pra eu falar mais devagar, mais detalhado. Eu faço isso também. Eu só tô fazendo porque eu acho que se o vídeo é muito longo a pessoa não vai querer ver e se eu fico enrolando muito, né? Então, mas foi isso, gente. Esse foi o vídeo de receitas, meu primeiro vídeo. Então, talvez não tenha sido muito bom, mas você pode dar algumas sugestões se você quiser. Se tem alguma receita finlandesa que você tem curiosidade de fazer, você pode me falar também. Eu posso tentar gravar aqui pra vocês. E é isso. Espero que vocês gostem. Se vocês fizerem a receita, me mandem a foto ou me taguem no Instagram. Eu vou deixar meu Instagram aqui. Meu Instagram aqui. E é isso. Eu tô cheia de luzinha na cara, parecendo um ET. Até a próxima!